Amém? Vamos à palavra, igreja? João 19. Assim que você encontrar João 19, a partir do verso 17, você pode se levantar, nós estaremos lendo a palavra em reverência. João 19, a partir do verso 17. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, ela era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, obrigado pelo privilégio, Pai, de receber através do Espírito Santo a sua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, faça cair por terra toda a dificuldade, toda a interferência, Deus. Nós queremos receber a sua palavra, nós queremos entender a sua palavra e que ela seja depositada nos nossos corações. Bendito seja o seu nome, bendita seja a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Hoje é dia da Bíblia. Hoje é dia da Bíblia, segundo domingo. A Bíblia, ela foi inspirada. Todos aqueles que receberam a palavra,
todos, eles receberam a inspiração do Espírito Santo. Deus é o Criador. Deus, ele fez o quê? Soprou. Quando João escreveu, Deus, ele soprou no coração de João. O sopro, a pneuma, é o Espírito Santo. E João foi escrevendo a palavra, que é Jesus Cristo. Bendita seja essa palavra. Todo dia é dia de Bíblia, mas eu queria só deixar o registro de que hoje se comemora. Então, quando eu e você, amados, estamos lendo a Bíblia, quando eu e você estamos meditando na Bíblia, nós estamos recebendo a palavra que é Jesus Cristo, soprada por Deus através do Espírito Santo no nosso coração. Amém ou não? Então nós não estamos lendo um livro qualquer. Nós estamos lendo um livro que ele é soprado pelo Espírito Santo, que é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Domingo que vem nós estaremos comemorando no culto de Natal, o nascimento do nosso Deus. Hoje nós estaremos falando um pouco da morte. Eu não tenho nenhuma pretensão hoje de falar tudo o que representou a morte de Cristo. Amém? Seriam vários e vários cultos, não é? Mas hoje alguns pontos importantes nós vamos falar. A primeira coisa que eu quero ressaltar, e que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, fale e faça com que você medite, que todas as profecias, absolutamente todas as profecias que foram colocadas aqui no Antigo Testamento com todos os profetas, absolutamente e rigorosamente todas se cumpriram. É Deus falando para o povo dele: o Messias virá, o Redentor virá. E olha, tudo que vai acontecer aqui é que esse mesmo Espírito que soprou a palavra é para ele bradar no seu coração e falar: Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Porque esse Espírito falou para Zacarias: Zacarias, você coloque aí que Jesus ele foi abandonado. Não que ele seria, ele foi. É o presente há 400, 500 anos antes de Cristo nascer. Jesus foi abandonado e ele foi abandonado pelos discípulos. E aí quando você vai no Salmo 22, Davi fala: ele foi crucificado. E nesse mesmo salmo, o próprio João e Mateus, eles o quê? Afirmam a profecia: Jesus foi crucificado. Um pouquinho mais para frente, no Salmo 22, o salmista Davi diz: olha, a roupa de Jesus será o quê? Repartida, serão jogadas sortes, serão sorteadas, para ver quem fica o quê? Com as roupas, com a túnica. Mas a túnica, que é como se fosse aquele vestido, ela não será rasgada. Porque a túnica representa o quê? O sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Deus não permitiu que a roupa de Jesus Cristo fosse cortada, mas permitiu que o seu corpo fosse rasgado como véu. Que Deus maravilhoso! Dá para entender a vontade de Deus? Ele não deixa as vestes do seu filho ser rasgadas, mas ele permite que o seu corpo, o véu, seja rasgado para que eu e você tenhamos acesso. O mesmo Isaías,
Ele afirmou lá em Isaías 53 que Jesus seria crucificado entre dois ladrões. O que aconteceu com um deles? Se converteu até o último momento. Jesus Cristo, o quê? Tentando salvar e redimir o povo. Outras profecias continuaram acontecendo quando o próprio Davi disse: Jesus será escarnecido, Jesus será ridicularizado, Jesus será tratado com desdém, Jesus será humilhado. Quando Jesus estiver próximo do fim, ele sentirá sede, e darão a ele vinho e fel. Isso quem disse foi o próprio salmista. E como um último ato, quando Jesus Cristo, depois de tudo que ele tinha sofrido, já prestes a morrer na cruz, ele pede água. E os soldados dão vinagre embebida na esponja. O mesmo vinagre que era usado para fazer a higienização das latrinas de Jerusalém. Aí às vezes eu fico imaginando, quando estou fazendo a palavra, se Jesus ele pede água e dá um vinagre. Às vezes nós pedimos algumas coisas que não são necessárias e ficamos arredios. Ficamos chorosos. Como a gente tem que aprender com Jesus Cristo? Como nós temos que entrar na palavra de Jesus e entender. Porque um pouquinho antes ele clamou na cruz. E ele não havia clamado antes, mas ele clamou na cruz por quê? Porque ele se fez maldito na cruz. E quando ele se fez maldito e recebeu toda a carga dos nossos pecados, o que Deus fez? Se afastou dele. Porque o nosso Deus ele não convive com o pecado. Então é esse homem que morreu por mim e por você, e ele clamou de uma forma desesperada. Como ele nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, se nós não oramos pelos nossos amigos, como temos que aprender? Como temos que sermos o quê? Ministrados na palavra. Porque o próprio profeta Amós disse que Jesus Cristo ele ia ser furado na lateral por uma lança, porque não havia mais sangue para ser derramado na cruz. Então, na verdade, amados, quando Jesus Cristo ele vem pela sua palavra, João, que foi inspirada por Deus, nós temos que entender de que forma nós, como cristãos, estamos nos posicionando. Porque nós temos que sair daqui com um entendimento. Porque mesmo através de absolutamente, rigorosamente, todas as evidências, até hoje o povo judeu não considera que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Redentor. Nós, às vezes, como igreja, e a gente viu exaustivamente isso na escola bíblica dominical, que a igreja ela se apostatará, ela se afastará de Jesus. Sim ou não? Eu estava verificando hoje uma pesquisa. Indaiatuba tem 260 mil habitantes, pelo último censo. 150 mil não conhecem Jesus Cristo.
não o reconheceram ainda como Senhor e Salvador. 150 mil. É muita coisa, não é? Então, que em nome de Jesus a gente saia para pregar o quê? A palavra que é Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo do Senhor quer que eu e você, que a gente realmente, através do nosso Espírito, receba o que é essa palavra. De que rigorosamente Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo, quando Ele estava morrendo, Ele me viu e te viu na cruz. E Ele só não morreu para o judeu, Ele morreu para o grego, Ele morreu para o romano. Ele morreu para o judeu, ele morreu por mim e por você, ímpios que não o conheciam. Então, em nome de Jesus Cristo, que essa morte de Jesus Cristo, ela entre no nosso coração, não para que a gente tenha piedade de Jesus, que nós temos, não que a gente tenha dó de Jesus, que a gente tenha, não é isso. É que essa morte, todo o sofrimento, seja para mim e para você um alvo de quê? De mudança e de melhoria nas nossas vidas. Porque quem morreu naquela cruz foi 100% Deus, que foi concebido pelo Espírito Santo. É o Deus encarnado, nós estávamos vendo isso no panorama de João. É Deus encarnado, que se despojou de toda a glória, mas também é 100% homem, que se apresentou de uma forma absolutamente santa. E uma das partes, amados, que mais me emocionam, e que eu gostaria, em nome de Jesus, que você lesse comigo e se colocasse no lugar. Olha, é João 19:17. Leia comigo isso quando eu estava meditando na palavra. Quando eu li, Jesus carregando Ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Imagine você carregando a cruz. Dá para imaginar isso? Às vezes a gente não carrega o carrinho de feira para a esposa. E Jesus Cristo estava esbofeteado, estava limitado, estava ferido. Ele mesmo pegou a cruz, Janielson, e ele sabia exatamente o que ia acontecer. Olha que texto maravilhoso. Ele mesmo pegou e falou: não, vamos lá, vai valer a pena. Vai valer a pena pelo João, vai valer a pena pelo Guilherme, vai valer a pena pela Roseli, vai valer a pena pelo Elias, vai valer a pena. E eu me deparo com essa palavra porque às vezes nós não somos capazes de orar de manhã. É só comigo que acontece isso? Não, você é pastor, não ora? Sim, mas às vezes... Então que essa palavra realmente, em nome de Jesus Cristo, ela entre no nosso ser, ela entre realmente no nosso espírito, porque esse homem que morreu, mediante todo esse sacrifício, quando ele fala para você e para mim: vinde a mim, todos os que estão cansados. Está cansada, filha? Jesus. Está oprimido? Jesus. Está com medo? Jesus. Está precisando da cura? Jesus. Está cansado, filha? Eu também estou. Jesus. Você tem alguma dúvida? Jesus. Você está ansioso, irmão? Jesus. Problema de relacionamento? Jesus. Cura? Jesus. Vinde a mim, porque eu na cruz ganhei todo o poder.
Deus me deu todo o poder, toda a honra e toda a glória foi para mim, mas o Pai que me deu. Então, às vezes, nós queremos, por nós mesmos, resolver problemas, que é só a gente falar: Jesus, me ajuda. Jesus, eu estou vindo, me ajuda. Então, o que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você hoje, amados, que a morte dele tanto nos ensina. Nós acabamos de cantar aqui o reino de Deus, sim ou não? E vocês sabem que eu não interfiro em nada, em absolutamente nada no que o louvor vai cantar, porque quem conduz esse culto é o Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui: vem o seu reino. O ensinamento que Jesus Cristo nos dá, porque Ele veio para servir, não para ser servido, sim ou não? Você, quanto mais cresce numa empresa, mais você é o quê? Servido, sim ou não? Gerente, diretor, presidente, então tem até avião, tem até helicóptero. Por quê? Porque ele é servido. Jesus não. Então ele faz o quê? É o contrário. Se eu sirvo a Jesus, se eu quero ser realmente grande no reino, eu tenho o quê? Que servir, eu tenho que lavar os pés. Então, observem tantos ensinamentos que Jesus Cristo me dá e te dá, mais do que a ceia, irmãos. De que todo primeiro domingo a gente está aqui, mais do que a ceia. Um sentimento de amor. Ele comemorando aquilo que ele ia entregar na cruz, o seu corpo e o seu sangue. E às vezes nós temos dificuldades de vir no primeiro domingo. É o domingo da comunhão. É a ceia com o próprio Cristo, porque Ele está vivo. Então nós temos algumas dificuldades. Que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem aqui o quê? Para nos ensinar e para fortalecer o nosso espírito. E quando Jesus, ele vai escrevendo através da sua palavra, ele mesmo fala que, olha, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Paracleto, o sopro, o que convence. Então Jesus Cristo, o ministério dele é o que? Absolutamente, rigorosamente o que? Perfeito. Porque esse amor é tão grande que nos constrange, igreja. O que Jesus Cristo veio dizer hoje para mim e para você, valeu a pena morrer na cruz por você. Amém ou não? Valeu a pena, Janelson, você sair de Salto, filho, e vir aqui. Vale a pena quando você sai do restaurante e vem aqui. Amém? Vale a pena, irmãos. E eu não estou falando dessa igreja, vale a pena servir a Jesus Cristo. Amém ou não? Esteja vocês onde estiverem. Mas servir com o quê? Com fé, com esperança, com amor. Pegar todos esses ensinamentos de um Deus maravilhoso e perfeito, que mesmo com todas as dificuldades, todos os dias bate na nossa porta. Todos os dias, igreja. Todos os dias. Nós, quando acordamos, Ele bate na sua porta. Aí você abre a porta e Ele entra. Vamos tomar café, Jesus? Vamos comer, Jesus? Amém, igreja? Se você tem um pedido agora, se você tem algo que está te amargurando, nós vamos levantar agora e você vai orar. Porque esse Deus, Ele tudo pode. Tudo. Desde que nós tenhamos fé. Amém? Desde que a gente acredite nele.
Porque tudo que eu narrei aqui na morte dele é para que eu e você se fortaleça. Vamos ficar em